Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 88, Reforma íntima. Para o homem ter força interior superior à força de atração resquicial de seu milenar passado, a ponto de suplantar os instintos inferiores e agressivos do animal que foi, é necessário ter compreendido que tudo no universo, nas dimensões existencial e essencial, obedece ao eterno transformismo, pois só Deus é a perfeição absoluta. Com tal nível de compreensão, para os que ainda buscam Deus no universo de fora, a força centrífuga de sua vontade, com direção e sentidos focados no centro do universo Deus, consegue extrapolar a zona limítrofe da força centrípeta, que o atrai para o centro da Terra ou dimensão material. Direcionado para o eterno, o eu crístico ou força superior adquire um fator multiplicador da vontade, vencendo a força de atração gravitacional da Terra, dando ensejo a que o impulso divino reverbere em seu âmago com mais intensidade. Reformar-se intimamente é substituir valores em função das novas aquisições concebidas, entendidas e compreendidas, a fim de serem vivenciadas. Não haverá força interior capaz de romper os fortíssimos elos dos instintos inferiores enquanto o homem não estiver despertado em si à divindade. Os condutores e adeptos do cristianismo renovados devem ser reconhecidos principalmente por seu espírito de universalidade fraterna, emoldurado pela simpatia aglutinadora de almas e pelo respeito para com todos os esforços dos homens bem-intencionados, independentemente da roupagem externa que ostentam. Por ter sido o planejamento dos adventos crísticos elaborado contando com os fortes, lúcidos e capazes, esses almados seres foram conscientizados de que na Terra existe grande quantidade de espíritos endurecidos e avessos à lei do progresso espiritual, não cabendo, portanto, o desânimo aos encarnados orientadores da proposta adventista quanto aos obstáculos surgirem, considerando-se que o líder máximo do cristianismo, para implantá-lo na Terra, foi crucificado. Vamos, então, tê-lo sempre como exemplo, pois ele transformou a cruz da difamação, da dor, da morte, em marco da redenção humana. Os fortes também foram orientados, a fim de interiorizar os valores enobrecedores do Espírito Eterno, quanto à recalcitrância de milhões de terrenos repudiando o novo. Assim, colocar-se muito além dos óbices corriqueiros que emperram os humanos míopes deve ser a conduta dos lúcidos e capazes, pois os fortes não desconhecem que o passado, com a sua milenar experiência, resiste a mudanças. Deve o homem ter absoluta convicção de Deus em si para projetar-se à superconsciência, ao futuro, ao eterno e assim vencer as dificuldades. Que o Cristo Pai permita ao homem ser guiado no caminho do conduzir pelo facho da norteadora luz. Comungando com a veracidade no agir, dentro de princípios éticos morais crísticos, para mais de perto bloquear o falso argumento e notória má-fé dos embotados, dos incipientes e dos enregelados, que não permitem ser aquecidos com a luz do Evangelho. Devido ao imensurável tempo que a mônada estagia em cada reino, em uma ordem crescente de mineral, vegetal, animal e hominal, os registros mais contundentes e mais recentes, no consciente e no inconsciente, que o homem herda, são do animal. Por essa razão, o instinto animal predomina nos homens incipientes e também nos incipientes, surgindo a luta interior entre o animal que foi e o anjo em potencial, uma vez que o eu crístico quer projetar-se para a frente, para o novo, para a evolução, para o alto, para o religar-se à sua divina origem. O ego, entretanto, acovarda-se, retrai-se, tentando impedir o avanço. Com isso, surgem os fatores afligentes. A reforma íntima deve ser direcionada por cada indivíduo, por sua vontade de substituir valores e conceitos milenares.
mas é processo muito lento, considerando que as pessoas de menor patrimônio espiritual se sentem autossuficientes, o que as faz agir antes de refletirem quanto às consequências, ignorando a reação atreladora ao seu universo conhecido. A boa ética é pensar e repensar antes de investir em um empreendimento de qualquer natureza. É do conhecimento geral que cada indivíduo está exatamente onde precisa estar temporariamente para a aquisição de determinados valores. Muitos, porém, saem de seu habitat prematuramente, deslocando-se para o habitat das metrópoles, que para eles são artificiais, atraídos por valores fora de sua natureza, transformando tal atitude em conflitos psicológicos. Nesse caso, a herança animal da luta pela força, pela imposição, pela agressividade, lhe é tolhida devido às normas dos civilizados. Os novos e inseguros metropolitanos, como reação às normas impostas, recorrem à sua ancestralidade animal, querendo impor o seu primitivismo, agredindo, guerreando, destruindo, saqueando o patrimônio alheio. Dessa extemporânea mudança surgem desajustes psicossociais, socioeconômicos, culturais, religiosos, o que leva esses espíritos desajustados a consumirem milênios em conflitos íntimos, repudiando novos conhecimentos e novos hábitos que os conduzem a novos princípios, a novos patamares evolutivos ascensionais, preferindo manter-se nos planos das emoções inferiores, naturalmente sem reforma íntima. A reforma íntima inicia quando surge o desbloqueio para as emoções superiores, quando na vida humana começa a vigir o amor preenchendo os espaços conflitantes daqueles que vivem sintonizado com as emoções inferiores. Uma vez que se mede o homem por suas aspirações, quando estas são superiores, liberam as inclinações enobrecedoras, criando paulatinamente vínculos com emoções crísticas, o que faz despertar o eterno vir a ser, um importantíssimo acionador para se dar vazão ao impulso divino. Um fator que emperra a reforma íntima é a personalidade na fase em que o homem orgulhoso, soberbo, temperamental, ainda não possui grandes estímulos para com o eterno, para conviver com a linguagem do sagrado. E por ser dominador por natureza, quando a lei da evolução lhe tira o poder, o domínio, visando a despertar-lhe a humildade, a fraternidade, a solidariedade e, acima de tudo, a compreensão, aflora-lhe da memória latente, como recurso de última hora, a ancestralidade com as garras e a brutalidade do animal que foi. Nessas fases conflitantes, um bom percentual da sociedade forma a massa seguidora das religiões, mas não ultrapassa a periferia por faltar o impulso interior para despertar-lhe a coragem com a qual se busca conscientemente o conhecimento libertador e a consequente reforma íntima. Enquanto isso não acontece, o espírito consome milênios e milênios reencarnando e seguindo praticamente a mesma vertente das encarnações anteriores. Detido em uma migalha do conhecimento existencial, ele não abre expectativas para o conhecimento universal. Por isso, muitos, ao reencarnarem, repetem as mesmas lições, cometem os mesmos erros e os mesmos pecados, pois se dedicam às mesmas causas, as quais são consideradas por eles como primordiais. O guerreiro continua guerreiro, o desbravador, o cientista, o artista, etc. Observa-se que a reforma íntima é mérito dos corajosos, dos simples, daqueles que, por esforço próprio, dedicam-se ao conhecimento que lhes faculte entrar em ressonância com a transcendência, uma vez que, limitado ao plano finito da forma material, não se pode sentir-se e entregar-se ao impulso que conduz ao imponderável. Percebe-se que os adventos crísticos vão incinerando o Deus criado pelo homem e fazendo ressurreto o Deus da bondade e justiça que criou o homem. Com isso, ele vai descobrindo que o destino dele é efeito e não causa, que só ele poderá modificar o seu karma, o seu destino,
o seu temperamento, a sua personalidade, o que só acontecerá com o conhecimento que o liberte da relatividade existencial e o integre emocionalmente, conscientemente, à realidade essencial do Eterno Pai. A mudança de hábitos milenares é muito dolorosa, pois foram gravados na profundidade do inconsciente, herdado em enorme parcela do reino animal. Uma vez que o passado herdado do instinto animal não morre no hominal, o homem, enquanto incipiente do eterno transformismo, permite o automatismo atrelador ao universo conhecido. Com isso, ele rodopia em torno dos mesmos valores, da mesma área do conhecimento já adquirido, e não se atira ao ignoto, aproveitando a liberdade para se graduar à libertação com a aquisição de novos conhecimentos. Com os automatismos e as repetições milenares, forma-se a personalidade pela maneira que se conduz à vida, praticando atos e formulando pensamentos, os quais se tornam hábitos espontâneos. Com isso, por trazer do passado esse manancial de registros impressos fortemente no inconsciente, o homem, em cada existência, é a síntese do seu passado. Por essa razão, reformar-se intimamente a ponto de desintegrar a personalidade para se integrar ao pulsar eterno do Eterno Pai é condição de poucos na Terra, considerando o fato de que, enquanto prevalecerem no homem as emanações nefastas do subconsciente ou do inconsciente profundo, o seu lado animal estará se sobrepondo ao hominal, razão pela qual o seu temperamento e a sua idiosincrasia identificam muito mais o animal que foi que o hominal que é. A proposta adventista, estimulando o Deus imanente no homem, torna-o mais consciente da necessidade de, por vontade própria, e corrigindo os automatismos dos instintos inferiores, aqueles que constituem a personalidade bruta, agressiva. Sabe-se que o homem, conduzindo a vida de maneira disciplinada, seguindo modelos superiores, estará forjando uma personalidade mais agradável, mais leve, mais desarmada para absorver o novo. Gradativamente, a vontade do homem vai se aproximando da vontade de Deus. Em sendo o homem o que ele ama, propor a reforma íntima a espíritos inexperientes de Deus verdadeiramente não procede. A sua condição egóica não lhe permite vislumbrar nada além, devido à percepção míope e às fortíssimas amarras do aquém. Dessa forma, em sendo o homem atual exatamente igual ao plasmado por sua vontade, o seu corpo atual expressa o seu temperamento e, com facilidade, dá ensejo positivo ou negativo à sua idiosincrasia. Outra faceta que embrutece o homem é a má vida afetivo-sexual, por ter sido a energia da libido mal empregada na Terra e, como consequência, a principal responsável pelos grandes distúrbios psicológicos da sociedade, a ponto de homens dotados de inteligência admirável transformar a sua guerra íntima em guerras sociais. São estes os que sofrem de distúrbios afetivos, portadores de psicopatologias graves, devido à má conduta sexual, os verdadeiros carrascos da humanidade, conforme afirma Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. A reforma íntima está associada à aquisição da paciência, da tolerância, da benevolência, da pacificação, da mansuetude. Isso porque a reforma íntima permite que o homem esteja em íntima ligação com os planos rarefeitos da espiritualidade superior, os quais identificam a frequência dos bem-aventurados. Apesar da riquíssima literatura sobre o assunto, repetimos para fixar: o impulso da renovação íntima tem de partir da vontade pessoal, uma vez que a lei de Deus não permite barganha. Portanto, cada qual colhe o fruto da sua semeadura. Cabe, no entanto, aos mais próximos na condição de psicoterapeutas do amor, auxiliar solidariamente seus semelhantes no despertamento de sua força superior ou eu crístico, sem lhes tolher a livre escolha, o livre direito de conduzir a vida.
Quem ainda não adquiriu a fraternidade, a solidariedade e muito menos a compreensão para com as fraquezas alheias, deve direcionar a sua vontade a nobres aspirações, a fim de, vinculando emocionalmente aos céus, desvincular-se do poder e do domínio, considerando que a lei de Deus exige esforço próprio para vencer a guerra íntima. Dessa forma, o guerreiro agressivo por natureza, de temperamento irraicível e indócil, deve ser compreendido e não aplaudido. Deve ser orientado e não honorificado, pois as comendas sociais dessa natureza fazem com que o espírito estagne em torno dos aplausos, das condecorações, sempre ávido pelo reconhecimento de suas realizações. Não nos esqueçamos de que, ao adquirir um céu no coração, vive-se nele em qualquer lugar, conforme afirma Miranês através de João Nunes Maia. Em síntese, reformar-se intimamente é despertar em si o amor, a essência divina intrínseca em toda a criação, capaz de conduzir o homem à excelsitude sem agredir-lhe, pois amor é energia que dulcifica, que acalma, que desbloqueia para as emoções superiores, uma vez que a emoção é responsável pela exteriorização do amor, latente em todos os homens. Amor é melodia de ternura e encantamento que adornam os que buscam por esforço pessoal a sua autorrealização, a sua reforma íntima. Em assim sendo, sem despertar a divindade em si, o homem não consegue amorizar os seus divinos sentidos, o que o impede de ver, ouvir e falar com misericórdia. Por conseguinte, sem misericórdia não há reforma íntima. O primeiro impulso para alguém começar a trabalhar a sua reforma íntima é admitir que ainda não seja uma pessoa plena e, consequentemente, não harmonizada com a divindade. É a harmonização que faculta ao ser humano não ser portador da consciência de culpa, acontecimento que faz com que o espírito fique emperrado, sem força para sair de seu atoleiro psíquico, na carruagem da boa vontade reformadora. Para desatar nós psíquicos e libertar-se da consciência de culpa, deve o homem, em princípio, fechar os sentidos físicos a fim de que possa abrir os metafísicos, os transcendentes, aqueles que permitem mergulhar na abstração, imaginar a beleza dos planos paradisíacos, criar o hábito dos desvaneios divinos, para, respirando em uma psicosfera de um ser em liberdade, cultivar ideais de enobrecimento, perseguir o conhecimento libertador e tornar-se um ser em estado de libertação íntima. O homem, à medida que vai reformulando os seus valores, vai também se tornando mais criativo, dando à vida mais objetividade, aproveitando melhor as horas da existência na condição de um ser eterno, tornando-se mais útil para a sociedade, aspirando a realizações transcendentais, agindo de maneira mais espontânea, com mais brilhos nos olhos, mais luminosidade no semblante e aura policromática. É comum perceber que o homem, no exercício de sua reforma íntima, à medida que vai adquirindo novos conhecimentos libertadores para o seu religare, vai preenchendo os espaços de seu vazio existencial, de sua falta de identidade. Muitos se refugiam nas religiões, mas não têm coragem para perseverar na busca do conhecimento transcendente e graduar-se à religiosidade. São os frequentadores das religiões de cultos externos, sem conforto moral, sem componentes transcendentes para a religiosidade interior, para o religare pela emoção crística, devido à sua reforma íntima. Relembrando, a essência é criação de Deus, a existência é criação do homem. Fim do capítulo 88.